Olá pessoal, meu nome é Concésio e esse é mais um vídeo das histórias da Bíblia. Hoje nós vamos continuar com as histórias dos filhos de Israel depois que eles deixaram o Egito em direção à Terra Prometida. No último vídeo lemos sobre as pragas do Egito e como o faraó não queria deixar os filhos de Israel saírem do Egito, até o dia da morte dos primogênitos, quando eles praticamente expulsaram os israelitas e todos eles foram em direção à Terra Prometida. Uma coluna de nuvem ia guiando o caminho durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E agora nós vamos continuar em Êxodos capítulo 14. Os filhos de Israel seguiram pelo deserto até um lugar chamado Pi-Hairote, e ali eles armaram um acampamento junto ao mar. Chegou a notícia ao faraó que os filhos de Israel estavam fugindo, e ele ficou enfurecido e disse: "O que é isso que nós fizemos, deixando Israel ir embora para que não nos sirva mais?" Então ele juntou todos os seus homens, seus exércitos, 600 carros escolhidos, e foi atrás dos israelitas. Os egípcios os alcançaram lá onde eles estavam acampados, em Pi-Hairote, junto ao mar. Quando os israelitas viram os egípcios chegando, eles temeram muito e clamaram ao Senhor. E foram falar com Moisés: "Foi porque não havia túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto?" E ainda completaram: "Nós te dissemos no Egito, deixa-nos servir os egípcios." O que é uma murmuração e é uma mentira, porque lá em Êxodos 2:23, eles clamavam ao Senhor para serem libertados e o Senhor enviou Moisés para isso. Então Moisés chegou e disse ao povo: "Não temais, fiquem quietos e vejam o livramento que o Senhor vai fazer hoje. Os egípcios que hoje vocês veem, vocês nunca mais verão. O Senhor vai lutar por vocês e vocês vão se calar." Então o Senhor disse a Moisés: "Levanta a sua vara sobre o mar e divide o mar." O anjo do Senhor, que ia à frente dos israelitas guiando o caminho, se pôs atrás deles, e a coluna de nuvem também bloqueando o caminho dos egípcios. Ela escurecia o caminho para os egípcios e iluminava para os israelitas. E naquela noite Moisés levantou sua vara sobre o mar, e o Senhor fez vir um vento oriental muito forte, e o mar se secou. Eu já vi muita gente falando que foi uma maré que aconteceu e o mar baixou e eles passaram. Tem até um filme recente que eles lançaram, que vem um cometa, passa aí, a maré baixa e dá um espaço para eles passarem. Mas se você for ler no versículo 22, está escrito: "Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhes foram por muro à sua direita e à sua esquerda." Deve ter sido muito incrível, porque o mar realmente se abriu e as águas eram duas paredes, uma de cada lado, enquanto eles passavam. Os israelitas atravessaram o mar e os egípcios foram perseguindo logo atrás. Só que o Senhor fez com que os carros emperrassem as rodas e andassem com muita dificuldade. Os egípcios até gritaram: "Fujamos da presença de Israel, o Senhor peleja por eles." Quando eles acabaram de atravessar, o Senhor disse a Moisés: "Levanta a tua vara sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios." Moisés levantou e as águas voltaram ao lugar, cobriram todos os egípcios e não ficou nenhum deles vivo. E foi assim que o Senhor livrou os israelitas das mãos dos egípcios, e eles viram os egípcios mortos na praia naquele dia. Eles temeram muito o Senhor e confiaram em Moisés. E agora no capítulo 15, Moisés e os filhos de Israel fazem um cântico em agradecimento ao Senhor. Vocês podem lê-lo depois. Eles cantavam e Miriam, a profetisa, irmã de Arão, saía com as mulheres, dançando, cantando e tocando tamborim, fazendo segunda voz. Foi muito bacana. Saindo dali, os israelitas caminharam por 3 dias pelo deserto e chegaram a um lugar onde eles não puderam beber a água, porque ela era amarga. E colocaram o nome naquele lugar de Mara. Então eles reclamaram ao Senhor e murmuraram contra Moisés. E falaram: "O que é que nós vamos beber?" Então Moisés clamou ao Senhor e ele mostrou uma árvore que Moisés cortou e jogou na água, e ela ficou boa para beber. E ali o Senhor deu a eles os seus estatutos e disse: "Se ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, inclinarem os seus ouvidos aos seus mandamentos
e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que eu enviei aos egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então eles saíram dali e foram para um lugar chamado Elim, que tinha 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam ali. Depois, no capítulo 16, eles seguem em direção ao Sinai, e no meio do caminho, no deserto de Sim, eles começaram a murmurar novamente ao Senhor, e falaram: quem nos dera a gente tivesse morrido no Egito, pelo menos lá a gente tinha as panelas de carne e pão todo dia para comer. E disseram a Moisés: você nos trouxe aqui para morrermos no deserto, toda essa multidão. E o Senhor falou com Moisés: eu farei chover pão do céu, o povo sairá e colherá a porção diária de pão para cada um. No 6º dia eles vão colher em dobro, para que não tenham que sair no 7º dia. E Moisés disse ao povo: amanhã vocês vão ver a glória do Senhor, porque ele escutou as suas murmurações. Vai lhes dar carne para comer à tarde e pão de manhã. Então à tarde as codornizes vieram e cobriram o arraial. E pela manhã, quando o orvalho se secou, apareceu uma coisa fina, parecendo escamas. E o povo saiu e perguntou para Moisés: o que é isso? E ele respondeu: esse é o pão que o Senhor vos deu a comer. Cada um deve colher a porção diária de 2 litros, e não deixem nada para o dia seguinte. E algumas pessoas não deram ouvidos a Moisés e guardaram para o dia seguinte, mas deu bichos e ficou cheirando muito mal. E Moisés ficou bem zangado. E no 6º dia ele disse: hoje vocês vão colher a porção dobrada, porque amanhã é o dia de descanso e o Senhor não fará chover o pão. E no 7º dia Moisés disse: hoje é o seu dia de descanso, não saiam para procurar, porque vocês não vão achar o pão. Mesmo assim, algumas pessoas saíram para procurar. E o Senhor falou para Moisés: até quando esse povo vai se recusar a guardar os meus mandamentos e seguir as minhas leis? Os israelitas deram o nome de maná àquela semente. Ela parecia com a semente de coentro e tinha o gosto parecido com bolo de mel. Então o Senhor disse a Moisés: pegue uma porção de 2 litros e coloque numa vasilha, para guardar para as gerações futuras, para que eles saibam como era o pão que eu dei para o meu povo comer enquanto estavam no deserto. Então Moisés fez como o Senhor tinha dito, e os israelitas comeram desse pão por 40 anos, enquanto caminhavam no deserto até a terra de Canaã. E agora, no capítulo 17, Israel partiu do deserto de Sim e caminharam até um lugar chamado Refidim, onde acamparam, mas lá não havia água para beber. Então eles reclamaram com Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede a nós e os nossos filhos? Então Moisés clamou ao Senhor: o que eu vou fazer com esse povo? Eles estão a ponto de me apedrejar. E o Senhor respondeu: passe à frente do povo, leve algumas autoridades de Israel e suba o monte Horebe com a vara que você feriu o Nilo. Vou te esperar lá em cima no alto de uma rocha. Você vai bater nessa rocha e ela vai dar água para o povo beber. E Moisés fez como o Senhor tinha dito, e a rocha deu água. E eles colocaram o nome naquele lugar de Meribá, porque ali puseram o Senhor à prova. E enquanto eles estavam em Refidim, os amalequitas resolveram atacar os israelitas. Os amalequitas são descendentes de Esaú, para quem não se lembra. Esaú teve um filho chamado Elifaz, com a sua esposa Ada, e Elifaz teve uma concubina chamada Tímina. Ela deu um filho a ele, que ele colocou o nome de Amaleque, é o pai dos amalequitas. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Eu vou para o alto do monte e ficarei com a vara de Deus na minha mão. Josué e seus homens foram lutar contra os amalequitas, e Moisés ficou no alto do monte. Quando ele levantava a vara, Josué e seus homens venciam. Quando ele abaixava, os amalequitas venciam. E ele ficou cansado levantando a vara. Então Arão e Hur pegaram uma pedra, colocaram para ele se sentar, e cada um ficou de um lado, segurando os braços dele, para que ele pudesse ficar com as mãos levantadas. Então Josué venceu a batalha e derrotou os amalequitas. E o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo para que fique registrado às gerações futuras.
Então Moisés construiu ali um altar e colocou o nome de O Senhor é a minha bandeira. E agora no capítulo 18, Jetro, o sogro de Moisés, que era o sacerdote de Midian, vocês se lembram, ficou sabendo de todas as coisas que Deus tinha feito aos israelitas e foi se encontrar com Moisés. Ele levou a esposa de Moisés, Zípora, e os seus 2 filhos e foi até o lugar onde eles estavam acampados no deserto. Quando Moisés viu Jetro, se inclinou, abraçou e beijou, e contou todas as coisas que o Senhor tinha feito pelo povo de Israel. Jetro ficou muito feliz e disse: Bendito seja o Senhor, que os livrou das mãos dos egípcios e das mãos do faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, pois fez isso aos que tratavam Israel com arrogância. Então Jetro e Moisés fizeram sacrifícios ao Senhor e comeram junto com o povo. E no dia seguinte, como era de costume, Moisés se assentou para julgar o povo. Jetro viu aquela coisa, Moisés assentado e todo o povo em pé na frente dele, e disse: O que é isso que você está fazendo? Moisés respondeu: É que o povo vem a mim para consultar a Deus. O sogro de Moisés respondeu: Não é bom isso que você está fazendo. É uma carga muito pesada para você sozinho cuidar de todo esse povo. Escute agora o meu conselho. Ensine as leis de Deus para todo o povo e escolha homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, e coloque eles sobre chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e de 10. Eles devem julgar o povo todo o tempo e trazer a você somente as causas mais graves para consultar ao Senhor. E Moisés deu ouvidos ao seu sogro e escolheu em Israel homens capazes para julgar todo o povo. E eles julgavam as causas pequenas e traziam a Moisés as mais graves. Então Moisés despediu seu sogro e ele voltou para sua terra. E nós vamos parar por aqui, porque no próximo vídeo nós vamos ler sobre quando Deus chamou Moisés para subir o monte e receber as suas leis. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.